Salmo de número 1 já está projetado na tela. Eu vou ler porque essa versão aqui é bastante diferente. Vamos ler na tela. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Podeis assentar, amados. Nós vivemos dias complicados. Eu conversava outro dia com um pastor, e ele me dizia: eu não estou vendo noticiário, eu não estou vendo jornal, porque você começa a ouvir as notícias e aquilo te deprime, aquilo te desanima, aquilo te desestimula, aquilo faz você querer parar, querer desistir, porque são sempre notícias negativas, Outro dia eu estava ouvindo uma rádio que eu gosto de ouvir, e uma pessoa mandou uma mensagem para lá com a pergunta: até quando você consegue entrar dentro de um túnel? E depois ele veio com a resposta: você só consegue entrar dentro de um túnel até a metade. Depois da metade para lá, você só pode sair do túnel. E eu creio em nome de Jesus que a gente está saindo desse túnel. Não dá para entrar mais. A gente já chegou na metade dele. Pelo menos foi isso que me disseram hoje os políticos, né? Disseram que nós chegamos à metade do túnel e agora a gente vai começar a sair dele. E eu recebi essa palavra e eu, aliançado com a palavra de Deus, eu vou pregar vitória. Não posso pregar derrota, não posso me aliançar com pensamentos negativos. A gente vem à igreja para ser animado, não para ser desanimado, não para ser jogado para baixo. O texto que nós acabamos de ler nos dá direções que nós devemos seguir, se queremos viver nesse tempo diferente do que esse tempo nos oferece. Porque você lê o noticiário e você olha para a sua vida, pelo menos o meu caso é esse, e eu não consigo enxergar isso que eu ouço no noticiário na minha vida. Não consigo enxergar essa realidade. A realidade que eu enxergo na minha vida é outra, bem diferente. Bem diferente. Domingo agora eu preguei no Morro do Chapadão, lá onde mataram aquele rapaz. E o pastor já veio me dizendo: olha, não fica assustado, lá é muito tranquilo. O pastor ele me tranquilizou, falou: não, está tranquilo, não é 10% do que estão noticiando. E eu entrei lá no domingo à tarde, já anoitecendo, e eu realmente não vi essa realidade noticiada. A realidade que está sendo noticiada é diferente da realidade que eu vi ali. Eu não vi uma arma, eu não vi uma pessoa armada. E para subir lá no alto, onde a nossa congregação está, você tem que dar uma volta no morro, porque não dá para subir direto, porque a subida é muito íngreme. Então você vai contornando e entrando aqui, entrando ali. Então você quase que corta o morro todo para chegar lá no pico. Eu não vi uma pessoa armada. E o rapaz falando: ó, aqui na esquina aqui é onde eles ficavam. Aqui na quadra aqui é onde eles ficavam. Tudo armado. Então, a tendência da mídia é supervalorizar a notícia. Até mesmo porque notícia boa não dá muita audiência.
Então a tendência da mídia é supervalorizar as coisas, sempre colocar para além, sempre colocar para mais, com o fim de causar impacto, porque aquilo que impacta gera comentário, comentário gera audiência, gera interesse, e audiência gera recursos. O texto começa nos dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, é uma pessoa de bem com a vida. Alguém de bem com a vida é alguém bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não anda, não pauta a sua vida pelo noticiário. É aquele que não busca conselho nos ímpios para tomar decisões. É aquele que não usa os ímpios como parâmetro para a sua vida. Não anda de acordo com o conselho que recebe dos ímpios. Não faz dos ímpios o seu conselheiro. Essa pessoa é feliz. Quem está dizendo é o salmista. Pessoa feliz é aquela que busca conselho não no ímpio. Eu estava ouvindo um pastor e ele comentava o encontro que ele teve com um amigo que estava vindo de fora de um congresso internacional, onde ele tinha tido aula com as maiores lideranças do mundo. E ele voltou de lá muito contente, muito empolgado, dizendo: agora eu sou um líder de verdade. Agora eu estou preparado para liderar, porque fui instruído pelos maiores líderes do mundo. Os caras que estão diante das maiores empresas do mundo. E esse pastor perguntou para ele: mas esses líderes que você está falando não são esses caras que estão destruindo o planeta? Não são esses caras que promovem a concentração de renda? Não são esses os caras que fazem as pessoas fazerem o que eles querem? Esses não são os caras que estão preocupados com a produtividade acima de qualquer coisa? Ele falou: posso te fazer uma pergunta? Você acha que esses caras contratariam Jesus? Esses caras diriam para Jesus: manda esse frouxo passar no RH, porque aqui não tem lugar para ele. Um cara que para todo o ministério para atender uma pessoa. Esse tipo de pessoa não serve para os grandes líderes mundial. Aí você pergunta: mas vem cá, qual a semelhança entre o evangelho e o pensamento dessas lideranças? Me mostra alguma semelhança, o branco dos olhos, alguma coisa que assemelhe os dois. Quando a nossa liderança, como a maneira como nós gerimos a nossa vida é pautada por conselho de ímpios, nós estamos indo por um caminho de infelicidade. Não de bem-aventurança, não de felicidade, mas um caminho de infelicidade. Porque você pode ser bem-sucedido diante do mundo, mas na hora em que a crise vier, você não vai poder contar com o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é que sustenta-nos de pé em meio a qualquer crise, em qualquer dificuldade. É o sobrenatural de Deus que nos dá garantia. Lembro, o pastor Heber pregou outro dia, numa quinta-feira, e ele falava do texto de Atos 27, quando o apóstolo Paulo está no meio daquela tempestade. Tempestade não, ele ainda estava navegando em direção a Roma e consegue com muita dificuldade chegar a uma ilha, a ilha de Creta, né? E ali naquela ilha ele chega a um local chamado Bons Portos. E ali o apóstolo Paulo fala com o chefe, com o capitão do navio: olha, é melhor nós ficarmos aqui, é melhor nós passarmos o inverno aqui. Mas o texto diz: pelo que o comandante do navio dá ouvido
ao que o chefe do navio ou os outros diziam do que o que Paulo dizia. E o que aconteceu, irmãos? Quando eles saíram da cobertura da ilha de Creta, a primeira coisa que aconteceu, toparam com um pé de vento chamado Euroaquilão, e foram 14 dias sem orientação, sem ver estrela, sem ver sol, sem ver nada, perdido no meio da tempestade, sendo varrido de um lado para o outro pelo mar Mediterrâneo. Tudo porque não deu ouvido ao justo, preferiu dar ouvido ao ímpio, como se o ímpio soubesse alguma coisa. O ímpio pode te dar orientação baseado em previsões, em prognósticos, mas não na exatidão das coisas que vão acontecer. Só alguém que tem contato com aquele que é dono do tempo, aquele que domina o Kairós, aquele que está no passado, no presente e no futuro, só ele pode nos dar a orientação certa para nós seguirmos. Só ele, só ele. Todos aqueles que andam dando sugestões a respeito do caminho econômico da nossa nação, todos eles estão fazendo prognósticos, baseado em números. Mas só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus conhece o futuro. Primeira coisa que acontece quando você começa a dar ouvido a conselho de ímpio, é que você começa a andar no caminho deles. Você se detém no caminho de pecadores. Você começa a negociar como eles. Você começa a pensar como eles, a agir como eles. E ao invés de viver aquilo que diz Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não te conforme com este século, com este mundo, mas transforme-se à medida que a tua mente vai sendo transformada. Esse processo deixa de acontecer conosco quando nós damos ouvido aos conselhos dos ímpios. Pelo contrário, nós começamos a nos parecer mais com o mundo, a agir com o mundo. Nós vivemos em um mundo altamente competitivo. O lema do mundo é competição. Todos os dias você sai do trabalho e você sabe que naquele dia você vai ser avaliado. E se você for mal avaliado, você pode no dia seguinte, ao invés de pegar no trabalho, passar no RH e ser demitido. Então, mundo de competição, aonde quem está do teu lado não é teu amigo, é teu competidor. É a pessoa que está competindo contigo por melhores lugares. Esse é o retrato do mundo. Aí você vem para dentro da igreja e encontra um retrato parecido, onde as pessoas estão competindo por posição, estão competindo por melhores lugares, estão competindo por posição de destaque. Aí a pessoa sai lá do mundo, entra dentro da igreja e diz: isso aqui é mais do mesmo. Isso aqui é mais do mesmo. Isso aqui não foi renovado, isso aqui é caminho de ímpio. As pessoas esperam encontrar dentro da igreja pessoas que não andam segundo o conselho de ímpios e automaticamente não se detém no caminho deles, porque logo em seguida você senta com gente que vai zombar, gente que vai escarnecer das coisas, gente que não leva nada a sério, gente que brinca com tudo, que zomba de tudo. É difícil você encontrar parceiros que amem a palavra de Deus como você ama. É difícil, você começa a falar do assunto palavra de Deus e imediatamente aquilo se desvia numa vertical em direção à política, a futebol e a outros assuntos que não a palavra de Deus. Eu sei o que é passar a noite inteira falando da palavra de Deus. Assim, nada programado. Começou o assunto e aquilo rendeu e ficou. E foi. A gente esqueceu que no dia seguinte a gente tinha que trabalhar. Esqueceu. É palavra de Deus, aquilo nos alimenta.
a Bíblia diz que a pessoa que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Consome a palavra de Deus como se fosse alimento mesmo. Tenho que comer, senão eu morro. Eu preciso me alimentar, senão eu morro. Prazer em fazer, não é porque eu tenho que ler 3 capítulos todo dia, eu tenho que ler, não, porque senão eu atraso a leitura. Não, há um prazer em ler, há uma satisfação em ler. E como disse irmã Sara Cavalcante, para nós, quando nos dava aula ali embaixo, a gente tem que aprender a ler a Bíblia, não para pregar, não para falar com os outros. A gente tem que ler a Bíblia para a gente. E mais do que isso, a gente tem que ler a Bíblia contra a gente. Eu lembro que ouvi a primeira vez pastor Ed René falar a respeito disso. Ele pregou uma mensagem sobre isso. Leia a Bíblia contra você. Porque a gente sempre lê aquilo que nos favorece e começa a excluir aquilo que nos desfavorece. Aí depois eu descobri que em 93, pastor Caio Fábio já falava isso. Aí eu falei, ele copiou lá. Aí eu descobri que em 1700 e alguma coisa, Spurgeon já falava isso. Aí eu descobri que Lutero já falava isso. Porque na verdade, irmãos, a gente tem que parar com essa presunção de achar que a gente é dono da verdade. A gente tem muitos anos de história aí para aprender, de pessoas que Deus já revelou verdades, que a gente pode se apropriar dela para poder abençoar. Alguém que disse que a sabedoria de um homem está na sua capacidade de esconder as suas fontes. Quanto mais as suas fontes ficam ocultas, mais ele parece inteligente, mais ele parece sábio, porque ninguém sabe de onde ele tirou aquela ideia. Ele acha que foi revelação dele. Eu não penso assim. As nossas fontes estão aí. A história está repleta de ensino, de revelações para a nossa vida. Ter prazer na palavra de Deus trará para nós orientações em tempo de crise, trará para nós revelações que nós precisamos, entendimento que nós precisamos. Há momentos em que você não sabe o que fazer, e é quando você lê a palavra. Lembra daquele hino do Armando Filho? E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar na jornada. Aleluia. É quando você tem prazer na palavra, que a palavra se torna socorro para a tua vida, se torna aquilo que vai te levantar quando você se sentir para baixo. Palavra de Deus. Eu sempre olhei para a palavra de Deus como algo literal e não como algo que eu poderia me apropriar e espiritualizar. Eu sempre tive uma resistência à espiritualização do texto. Até por uma palavra devocional, e como o pastor mesmo faz, pega ali, espiritualiza aquele texto e traz uma revelação de Deus. E eu tinha uma resistência a isso, porque eu falava, não, mas e a teologia? E o contexto? E o pretexto? E o pós-texto? E eu vim estudar, ler um livro que fala sobre hermenêutica, exégese, e ali eles dizem que quando nós pegamos Isaías 53 e lemos Isaías 53, olhando para aquele texto como se ele estivesse falando exatamente o que nós entendemos como revelação de Deus, que é falando do Messias, aquilo é espiritualização do texto. Porque teologicamente falando, aquele texto está falando sobre Israel e não sobre Jesus. Era assim que entendiam os judeus na época, mas nós tomamos aquele texto e espiritualizamos. Aí eu me lembro de um testemunho da irmã Sara. Irmã Sara, ela conta que ela foi morar, Sara Cavalcante, ela foi morar em Camboinhas, aqui em Niterói.
E ela disse que foi morar em uma casa que tinha um poço, não tinha água encanada. E quando ela foi tirar a água daquele poço, a água daquele poço era saloba. E ela não tinha água. Então ela passou a tomar água emprestada do vizinho, por compaixão, começou a ceder água para ela. E ela passou a usar a água do vizinho. Um dia ela abre a palavra e abre em Provérbios, aonde diz: bebe da tua própria cisterna e não da do teu vizinho. Ela leu esse texto está falando de quê? Esse texto literalmente está dizendo que você não deve se deitar com outra mulher, senão a tua mulher. Bebe da tua própria cisterna. Mas naquele momento o Espírito Santo trouxe o rema, a palavra revelada ao coração dela. Ela tomou posse daquela palavra. Ela foi dentro de casa. A água era saloba do poço dela. Ela pegou sal, levou com água, jogou dentro do poço e as águas foram saradas. E daquele dia em diante ela passou a beber da sua própria água, do seu próprio poço. Quem ama a palavra de Deus recebe esses presentes, essas revelações, esses insights que Deus dá. É uma pessoa feliz. Feliz porque não fica sem orientação, não fica sem direção, não fica vagando a ermo. Sabe quando tem que ficar, sabe quando tem que partir, sabe quando é hora de investir, sabe quando é hora de guardar, sabe quando é hora de abrir, sabe quando é hora de fechar. Conhece o tempo de Deus para a sua vida. Não navega a favor do vento. O vento está soprando, eu vou. Sabe por que eles não quiseram ficar naquele navio? Com aquele navio naquela região? Porque o navio era grande demais. Navio para 276 pessoas. O porto de Creta não tinha suporte para um navio daquele tamanho. Então eles não tinham como aportar. Eles deixaram o navio distante e vieram de barco para a ilha. Então eles temiam que durante o inverno que estava se aproximando, o navio ficasse preso lá e solapado pelo vento, ele viesse a naufragar. Mas ao contrário do que eles pensavam, o resultado de sair foi a perda do navio. E por misericórdia de Deus, nenhuma vida se perdeu, mas era para morrer todo mundo. O que é melhor, irmãos? Perder o navio e conservar a vida, ou perder o navio e tudo, inclusive a vida? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas esse tipo de conta só consegue fazer quem conhece o futuro. E só conhece o futuro quem ama a palavra de Deus. Quem ama e tem prazer na palavra de Deus, a Bíblia diz que essa pessoa, ela será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Perceba que a versão que nós estamos usando, ela faz questão de colocar as coisas no seu devido lugar. Não é será. Não é será. A vida cristã é uma caminhada. É uma caminhada onde nós somos, dia após dia, aperfeiçoados. Durante muito tempo da minha vida, eu usei um combustível poderosíssimo para pregar. Sabe qual é? Ego, soberba. Eu subia no gás. Eu subia porque eu queria mostrar alguma coisa, eu queria aparecer. Então esse combustível dava resultado. Não dava o resultado que Deus esperava, mas o resultado que eu esperava, porque eu pregava para mim e não para... Aí você entende que isso aí é caminho de ímpio, que isso aí é conselho de ímpio, e você começa a abrir mão dessas coisas. E aí você tem que aprender a se gloriar na cruz de Cristo. Aí você tem que aprender a descobrir em Deus prazer que você não encontrava antes.
Entender que não é pelo que você produz, mas é pelo que Deus faz. Aí você será. Aí será. Se você continuar caminhando nesse caminho de não andar segundo o conselho de ímpios, de não se deter em caminho de pecadores, de não se sentar em roda de escarnecedores, de meditar na palavra de Deus de noite, amá-la de todo o teu coração, desejá-la, cultivá-la em teu coração, como o salmista bem expressa: amo a tua lei, amo a tua lei. Se você sentir isso, você será. Vai chegar uma hora na tua vida em que Deus vai fazer você como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Perceba que o plural não está na árvore, o plural está nos ribeiros. A árvore é singular. Árvore plantada junto a ribeiros de águas. É muita água. É ribeiros de água e não é ribeiro de água. E não são árvores, é árvore e ribeiros. Deus vai te fazer alguém que vai estar plantado no lugar aonde os recursos estarão ao teu redor. Aonde você não vai ter que pedir. Você vai ter que pedir para parar, como Moisés. Chega, fala para o povo parar de trazer bens, para de trazer ouro, já chega, não dá mais, não precisa mais, chega. Você será, se você parar de ouvir ímpio, você será colocado em uma posição aonde vem crise, passa crise, mas você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Na estação própria. Você já percebeu que as mangueiras estão ainda longe de produzir flores? Tem muitas mangueiras aí, essa época mangueira já era para estar quase dando manga, já era para estar manguinha pequena. Mas a escassez de água, ficamos 24 dias sem chuva. Ontem choveu em pontos localizados e chuva de granizo. Em alguns pontos, São Cristóvão, Botafogo, Barra. Aqui não caiu água, lá em casa, em Arruma, não caiu água. Não deu uma gota d'água. A escassez de recursos faz com que a estação própria não dê o fruto na estação própria. O fruto, ao invés de dar no primavera, vai dar no verão. Nós vamos estar comendo manga no verão, tirando manga dos pés do verão, quando deveria ser na primavera. Por quê? Porque ela não está plantada junto a ribeiros de águas. Por isso não dá o seu fruto na estação própria. Por isso não há abundância de fruto, não há prosperidade. As folhas não caem. As folhas não caem. Há uma tragédia no Rio de Janeiro chamada amendoeira. A amendoeira deveria se chamar entupidora de bueiro, porque elas, nessa época, as folhas caem todas e elas ficam peladas. Eu lembro quando eu estava no quartel, meu Deus, que tristeza. Os quartéis parece que não sei quem é que teve a ideia de plantar amendoeira no quartel. 5 horas da manhã eu tinha que levantar com a vassoura para varrer o quartel inteiro. Todo mundo que estava de serviço ou detido tinha que levantar 5 horas da manhã para poder varrer aquelas folhas, para quando der 7 horas, já estava tudo limpo, para todo mundo entrar em fila, estiar a bandeira. Era uma tristeza. As folhas caem todas. 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 Aquele que medita na palavra de Deus dia e noite,
Esse não. Esse não. Esse é diferente. Esse não é como o ímpio. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. Sabe? Aquela coisa tão insignificante que qualquer vento joga para qualquer direção. O ímpio é assim, e quem ouve conselho de ímpio está ouvindo conselho de pessoas instáveis, pessoas que não vão conseguir estar no mesmo lugar amanhã. Amanhã a ideia vai mudar, amanhã o projeto muda, amanhã as coisas mudam e eles mudam. Não ouça conselho de ímpios, não ande em caminho de pecadores, não ande. Ímpio é alguém estável, alguém em quem você não pode confiar na opinião, porque a opinião dessa pessoa se baseia em algo que também é estável. Hoje é, amanhã pode já não ser mais. Hoje vale, amanhã não vale mais. Hoje ele manda você comprar dólar, amanhã ele vai dizer para você, não era para ter comprado. Não ouça conselho de ímpio, querido. Medita na palavra de Deus, porque ela vai te dar a direção. Ela vai te orientar, amém? Vamos colocar de pé, queridos. Aleluia. Porque eu amo a tua lei. Porque eu amo a tua lei. Será que a Bíblia é teu livro de cabeceira? Uma vez eu perguntei na igreja. Falei, quantas mensagens tem dentro desse teu celular? De 8 GB, de 16 GB. Quantas mensagens tem nesse teu celular? Hinos deve ter um monte. E uma série de outras coisas. Mas quantas mensagens? Quantas mensagens inspiradas na palavra de Deus há nesse teu aparelho? Quem ama a lei do Senhor, quer ela pertinho. Quer ela pertinho. Quer ela pronta, como o pastor Jaime falou. A Bíblia em MP3. Para você poder ouvi-la um tempo inteiro. Está dentro do ônibus, dentro da condução, dentro daquele metrô lotado. E você está ali, ouvindo a palavra de Deus. Meditando nela de dia e de noite. Se você quer ser, leve isso a sério. Em nome de Jesus, leve isso muito a sério. Muito a sério. Muito a sério. Vamos orar. Querido Deus e Pai, reconhecemos que muitas vezes, Pai, somos levados a ter opinião formada a partir de opinião de ímpios. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos ser diferentes do que Tua palavra diz. Nós queremos estar plantados junto a ribeiros de águas. Nós não queremos estar plantados em terra seca. Nós não queremos ser sertão, Pai. Nós queremos ser terra fértil, aonde a abundância do Senhor mora, aonde a estabilidade do Senhor está. Nós queremos viver assim. Por isso, dá-nos amor pela Tua palavra. Dá-nos prazer na Tua palavra, Senhor. Leva-nos a amar inteiramente as Escrituras, ó Pai. Ensina-nos a olhar para ela com um olhar de interesse, com um olhar de amor. Que o Senhor não ache-nos como a igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor e deixado as primeiras obras, fazia algo mecânico. Ajuda-nos a estarmos na Tua casa, porque amamos a Tua palavra, porque temos prazer na Tua palavra, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco a cada dia, Pai, e leva-nos a ter interesse por esse caminho, que é um caminho bem-aventurado e feliz. Amém e amém.